João, capítulo de número 11. Evangelho de João, capítulo de número 11. Meus irmãos, se porventura tiver interferência no microfone, infelizmente, às vezes o aparelho aqui, ele capta, às vezes, a frequência. Não a frequência, é claro que não vai aqui acontecer a gente ouvir música de lá, mas como é uma alta frequência de muita potência lá, às vezes interfere. Os irmãos veem aqueles estalozinhos, mas espere que até lá, em nome de Jesus Cristo, o som de lá queime e o daqui continue, não desejando mal a ninguém, mas tudo bem. E o que daqui escute lá, né? Que o Senhor abençoe a vida e converta aquelas almas. Evangelho de João, capítulo de número 11, primeiro verso está escrito: um homem chamado Lázaro estava doente, ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Marta, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume, ele enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Pule, meus irmãos, um pouco para frente. Também está escrito assim, meus amados, no verso de número 28 em diante: depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, quem? Jesus, é claro, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Pule para o verso de número 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Pula agora, meus irmãos, para o verso de número 44. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarrem-no e deixam que ele vá. Senhor, nós te pedimos essa noite que a tua palavra seja aplicada profundamente ao nosso coração. Eu te rogo, Senhor, que eu seja mais um instrumento em tuas mãos para proclamar o teu evangelho e as tuas verdades aos nossos corações. Rogamos que a tua palavra encontre guarida nos corações e que as mentes estejam abertas para ouvir a tua santa e poderosa palavra. Amém e amém. Meus irmãos, é um texto que sempre quando nós lemos, percebemos o grande poder de Deus manifestando aqui na vida de Lázaro algo que nenhum ser humano pode fazer: ter o poder sobre a morte. E precisamos entender isso, que não há um homem sequer, a não ser aquele que, vindo do Pai, o Deus que se encarna em homem, que tem o poder sobre todas as coisas, prova mais uma vez que nada pode impedir o seu agir. Interessante que este é o último milagre que Jesus opera antes de estar justamente diante do Calvário. Interessante que aqui Jesus, na última semana antes de ser levado preso, ele faz um milagre extraordinário. Interessante também percebemos que, ao lermos com calma esse texto do Evangelho de João, capítulo de número 11, você vai ter também muitos ensinamentos que ele nos traz. Ensinamentos como que as crises são inevitáveis, porque quem diria que Marta, Maria, até o próprio Lázaro, esperaria que uma enfermidade pudesse levar à morte? A verdade é, meus irmãos, que nós nunca pensamos sobre isso. Nós às vezes achamos que um câncer pode nos levar à morte, um problema crônico pode nos levar à morte,
mas às vezes problemas pequenos, enfermidades pequenas, que ela pode ter uma potencialidade muito grande, ao ponto de que talvez uma simples gripe pode levar a pessoa a estar acamada e infelizmente experimentar a morte. Mas essa família experimenta um lamentável fato da morte. Outra coisa que podemos aprender é que mesmo que sejamos amigos de Jesus Cristo, porque se tornar amigos de Jesus Cristo, como diz o Evangelho de João, precisamos obedecer tudo a quanto Ele nos manda, mas ser amigo de Jesus Cristo, ou tê-lo como Senhor e Salvador, também não nos evita passar por tribulações. Porque muitos talvez creem ou preguem a ideia que ter Jesus é justamente o abandono de todo e qualquer tipo de sofrimento. Mas nós sabemos que o abandono do sofrimento, ou o cessar do sofrimento, isso vai ocorrer quando Jesus Cristo voltar, nos buscar. Aí sim, cessará toda dor e todo qualquer tipo de sentimento de luto, ou o desejo de morte nunca mais existirá. Mas enquanto estivermos nessa terra, ser amigo de Jesus, ter Jesus Cristo na nossa vida como Senhor e Salvador, nunca nos ausentará de grandes problemas. Outra questão também que vamos perceber é que às vezes nós não temos o controle sobre as crises, nós não temos o controle sobre as situações, achamos que temos, achamos que podemos administrar os problemas, mas não podemos nos esquecer que como homens falhos, limitados, debilitados, estamos a todo instante à deriva, melhor dizendo, à deriva não, estamos suscetíveis a qualquer problema, e esse problema gerar descontrole, até mesmo nós, que podemos ser os melhores ou exímios administradores, nenhum de nós estamos isentos dos problemas. Outra questão que podemos aprender também com esse texto, é que quando muitas vezes a enfermidade vem, e quando o Senhor quer, neste problema, ou na enfermidade, ou qualquer coisa que acontece, o assunto, precisamos entender que Deus tem um propósito muito maior do que nós pensamos. Porque às vezes nós achamos que Deus não tem um problema a ser resolvido, ou até mesmo nós achamos que Ele não tem o controle sobre esse problema. Mas precisamos entender que Deus em tudo tem um propósito. Ele tem um propósito na enfermidade, Ele tem um propósito na adversidade, e até mesmo na morte Ele tem também um propósito. Mas vamos lá, o que esse texto vai nos ensinar? No verso de número 3, que quando está escrito que, por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. A ideia dessa família de Betânia, que amava Jesus e tinha essa reciprocidade de amor do próprio Jesus Cristo, percebam, meus irmãos, que eles anunciam a enfermidade de Lázaro, como pudessem dizer, Senhor, o teu amigo está enfermo. Ou poderemos perguntar, o que o Senhor vai fazer com isso, ao saber que o meu irmão ou o seu amigo está doente? De fato, Jesus Cristo amava essa família. Contudo, meus amados irmãos, Jesus Cristo, naquele exato momento, não foi o desejo dele de curar, não foi o desejo de repreender a enfermidade de Lázaro. A visão que Jesus tinha em relação à enfermidade de Lázaro estava muito mais além do que o pedido imediato ou o desejo imediato dessa família desejar a cura. Outra coisa que nós percebemos aqui também é que a fala das irmãs é uma fala daquela que dizia, olha Jesus, já como o Senhor é o nosso amigo, atenta e atende logomente ao meu pedido. E elas, meus irmãos, talvez pensassem que Jesus, como tinha um poder sobre todas as coisas, poderia efetuar naquele exato momento a cura. E aonde nós percebemos também que somos imediatistas em tudo que pedimos a Deus. Nem tudo que vamos pedir a Deus agora, Ele vai conceder o que desejamos. Muitas vezes estamos como Maria ou como Marta, pedindo ou desejando de forma imediata uma grande bênção. Mas Jesus, na verdade, não é obrigado a logo, imediatamente,
receber o nosso pedido e efetuar o seu poder imediatamente. Outra coisa que percebemos também na fala de Marta e Maria, elas talvez pensassem assim: já como Jesus é o nosso amigo, a enfermidade ela não terá nenhuma progressão. Precisamos entender também, meus amados, que mesmo que façamos um pedido simples agora, o Senhor muitas vezes permitirá que aquelas simples coisas se tornem complexas. Mas para quê? Para o propósito que Deus em todas as coisas seja glorificado. Outra coisa que precisamos entender é que precisamos ter o equilíbrio e a sensatez de entender que as nossas necessidades, elas não submeterão Jesus Cristo ao seu desejo de efetuar ou de nos curar. Ao invés dessas mulheres falarem a Jesus Cristo: Senhor, se cumpra a tua vontade, o desejo delas era: Senhor, cure imediatamente. A verdade é, meus irmãos, que Marta e Maria queriam submeter Jesus Cristo à sua própria agenda. Marta e Maria queriam submeter Jesus Cristo às suas vontades. Mas já como Jesus Cristo está submetido principalmente à vontade do Pai, Ele primeiro vai buscar a vontade do Pai, e depois, pela sua misericórdia, poderá conceder o que desejamos. Agora vamos ser bem sinceros, isso é muito difícil. É muito difícil esperar nos dias de hoje a vontade de Deus. É muito difícil no pedido rogarmos o Senhor que imediatamente ouça a nossa petição. No verso de número 21, os irmãos vão perceber que Marta e Maria estão frustradas. Que Marta e Maria, quando encontram-se novamente Jesus Cristo, elas estão chateadas com Jesus. Elas não estão bem com Jesus no bom sentido. É evidente que elas estão em luto, estão magoadas, estão chateadas, mas elas expressam a Jesus Cristo: Senhor, olha só o que está escrito no verso 21. Senhor, mas sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. No texto anterior, elas vão falar: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Se o Senhor estivesse logo que o Senhor recebe a notícia, certamente ele não morreria. Elas estão chateadas, elas estão magoadas de uma certa forma. Alguém amado morreu. Mas percebam, meus irmãos, que Jesus Cristo já havia falado que o que estava para acontecer na vida de Lázaro era para que o nome do Senhor Deus fosse glorificado. E é isso que nós não entendemos. Muitas vezes estamos decepcionados com Jesus, frustrados com Jesus, estamos chateados com Jesus, porque de forma imediata Ele não nos atendeu, de forma imediata Ele não nos ouviu. Muitas vezes estamos assim, mas você precisa entender que tudo que Deus fizer na sua vida é para que Ele mesmo seja glorificado, quer seja na sua adversidade ou na vitória. O nome dEle sempre será glorificado em todas as situações. A verdade é que muitas vezes parece que Deus está demorando. Parecia que quando Deus deu a promessa a Abraão e Sara, Deus de imediato haveria de atender a promessa dele, dizendo: Sara, seja mãe. Mas isso demorou 25 anos na vida de Sara. A tempestade do mar, quando a gente lê em Mateus, quando Jesus Cristo manda os seus discípulos irem para o outro lado, parecia que de forma imediata Jesus Cristo chegaria no momento em que tudo estaria tempestuoso. Quando muitas vezes, meus amados irmãos, Deus nos coloca à prova, o nosso desejo é que de forma imediata saiamos das provas, mas não esqueçam disso. O Senhor Deus tem um propósito na sua vida. Se Ele está permitindo algum sofrimento, alguma dor, saiba de uma coisa: lá na frente, o nome dEle nessa situação será glorificado na sua vida. Como podemos então conciliar o tempo de Deus ao nosso tempo? No verso de número 6,
A palavra do Senhor está escrito que quando Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Jesus Cristo ainda demorou para chegar aonde Lázaro estava. Quando Jesus chega em Betânia, Lázaro já está morto há 4 dias. A pergunta que eu faço: será que podemos saber o tempo de Deus em nossa vida? Nós precisamos aprender a ser maduros e a conciliar o nosso tempo com o tempo de Deus. E aqui a gente percebe que parece que Jesus demorou. As irmãs estão chateadas porque Jesus demorou. Meus irmãos, Betânia ficava a 32 quilômetros, aonde Jesus Cristo estava. No mesmo dia ele poderia chegar. Mas Jesus Cristo quer ensinar, ou queria ensinar essas mulheres, e quer nos ensinar hoje, que precisamos aprender a conciliar o nosso tempo com o tempo de Deus. Aprender a esperar, ser paciente, longânimo no tempo e saber que o Senhor Jesus Cristo nunca demora. Ele sempre chega no exato momento em que é necessário e não quando nós achamos que deve ser. Outra coisa que podemos aprender com esse texto é que Jesus muitas vezes espera, eu quero que você entenda isso, o pior acontecer. Quem gosta de esperar o pior acontecer? Eu vou fazer a pergunta, eu vou pedir para que levante a mão. Quem é que gosta de esperar que o pior aconteça? Levante a mão. Ninguém, né? Mas Jesus, de vez em quando, permite que o pior aconteça. Agora, se você perguntar o porquê, só Deus é quem sabe. Mas uma coisa nós precisamos aprender aqui nesse texto: que Jesus não está preso às categorias do nosso tempo. A verdade é que nós achamos que tudo pode acontecer de pior. Assim como aquela mulher que há 12 anos sofria de um mal terrível, de hemorragia, de mal a pior ela ia. E você pudesse perguntar por que Jesus não chega, não passa logo naquela cidade. Mas por que Jesus chegou no pior momento da vida de Marta e de Maria? Por que Jesus esperou que o pior acontecesse? Entenda bem, meus irmãos, é evidente que o Senhor Jesus Cristo, muitas vezes, Ele não se satisfaz com a nossa adoração. Muitas vezes Jesus Cristo não se satisfaz com o nosso louvor. Muitas vezes estamos errantes na vida e Ele não se satisfaz. Mas também nós precisamos entender que não há satisfação em Jesus Cristo que você viva o pior, mas muitas vezes Ele deseja que passemos pelo pior para que possamos reconhecer muito mais quem Ele é. Tem gente que só reconhece Jesus quando tudo está ruim, e de fato ruim. Eu costumo dizer que a melhor forma de abater um orgulhoso é ele sofrer. Não há ensinamento melhor para o orgulhoso, o soberbo, passar pelo sofrimento para aprender. Muitas vezes, o sofrimento é um bom professor para nos colocar no lugar da onde nunca deveríamos sair, do lugar de confiar em Deus. Às vezes, a nossa fé, ela é agitada pelas situações piores da nossa vida. Muitas vezes, meus irmãos, o nosso orgulho, como disse, ele é abatido nos piores sofrimentos, mas também são nos piores sofrimentos que percebemos a grandiosidade de Deus. São nos piores momentos que nós percebemos que realmente nós não estamos sozinhos. São nos piores momentos que nós percebemos, infelizmente, nesses momentos, que há um Deus tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, que não nos abandonou. Vocês acham, meus irmãos, que Jesus Cristo abandonou Marta e Maria e Lázaro? Não. Jesus Cristo já sabia o que estava para acontecer na vida de Lázaro. Ele diz: essa enfermidade, fique tranquilo, não é para
derrubar, não é para gerar depressão, não é para gerar angústia. O que vai para acontecer é que o nome do meu Pai será glorificado e todos verão que eu sou filho do Deus Altíssimo. Então entenda bem, na cabeça de Marta e Maria, Deus chegou atrasado, no pior momento, no momento de luto, no momento de choro, mas ali não foi o pior momento, foi o momento mais glorioso para Marta e Maria e também Lázaro. Humanamente falando, foi um momento em que Jesus Cristo chegou atrasado. Espiritualmente falando, foi um momento exato para que a glória de Deus se manifestasse na vida daquela família. Eu quero dizer para você, meu irmão, que talvez você esteja falando, é o pior momento da minha vida. Então, creia no Senhor e verás a glória dEle. No pior momento, é o momento que a manifestação do poder de Deus vai vir sobre a sua vida. Porque Ele não é um Deus que chega atrasado. Marta e Maria disseram: o Senhor, se pudesse estar aqui, ficou no passado. E no momento em que o Senhor fala que Lázaro ressurgiria, elas se extremizaram, jogaram para o dia e Cristo voltar e seria ressuscitado. Observe bem, a cabeça delas não funcionava no tempo presente, funcionou: Senhor, se estivesses aqui, não aconteceria. Aí Jesus fala: mas Ele ressuscitará. Elas estavam pensando o quê? No dia da ressurreição, lá na frente. Mas elas não estavam crendo que Jesus estava ali e iria operar o milagre no presente. O Senhor Deus não é o Senhor apenas do hoje, do amanhã, do passado. Ele é o Senhor da eternidade. E é por isso que nós temos que crer hoje que Ele é poderoso para sustentar a nossa vida, que é poderoso para mudar a nossa situação. Ele é poderoso para arrancar do nosso peito a dor. Talvez você hoje esteja no seu pior momento. Saiba, é que nesse momento pior que o poder dEle vai operar. Eu quero partir, meus irmãos, para a conclusão do texto. É que possamos entender nessa noite também que o Senhor faz com que participemos também deste milagre. Jesus aqui não exclui a participação humana em face à sua intervenção milagrosa. Olha o que está escrito no verso de número 39. Jesus ordena: tire a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Verso 40, Jesus responde, levantou os olhos e disse: Pai, te dou graças, porque o Senhor me ouviu. No verso de número 44, ele vai dizer: aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras, o rosto envolto em um lenço. Então Jesus ordena: vocês precisam desamarrá-lo e deixem ir em paz. Tirar a pedra. É evidente que Jesus tinha o poder de remover a pedra, porque Jesus, aquele que andou sobre as águas, multiplicou pães e peixes, operou dos milagres, Ele poderia remover a pedra? Poderia. Mas observe bem, que Ele faz com que participemos também desse milagre. E não apenas isso, o Senhor também demonstra amor, carinho, e Ele faz com que também nós sejamos proativos na evidência também do seu poder milagroso. Jesus Cristo, Ele poderia pedir e dar ordem às ataduras: tirem ataduras saiam. Mas o maior milagre Ele fez da ressurreição, mas também colocou que os homens pudessem participar dessa intervenção milagrosa. Fazendo quem? Colocando que eles tirassem a pedra e desatassem Lázaro. Qual é a nossa participação no milagre de Deus? Nós não temos o poder de ressuscitar os mortos a não ser em nome de Jesus Cristo. Nós não temos o atributo, meus irmãos, da onisciência, onipresença, onipotência e outros atributos incomunicáveis de Deus.
mas nós podemos participar dos milagres de Deus. E como nós fazemos? Fazemos isso através da fé, adorando, glorificando, exaltando, nos mantendo firmes nos seus caminhos. Como podemos participar do milagre que Deus só pode operar? É mantendo uma vida de adoração, de santidade, e não duvidando que Ele é Deus para fazer. Como podemos ser participantes do milagre que Deus efetua? É indo às pessoas, proclamando o Evangelho, mostrando para elas que há salvação, mostrando para elas que há um Salvador. Nós não temos o poder de salvar, o milagre da salvação é Jesus Cristo, somente Ele é quem pode operar, mas nós podemos participar, dizendo às pessoas: Jesus Cristo tem poder, Ele é Senhor, Ele é poderoso em todas as coisas. Podemos participar também deste milagre. Por fim, meus irmãos, qual é o propósito de Deus em nossas vidas? No verso de número 4, Jesus expressa: o que estava para acontecer era para a glória de Deus, a fim que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus Cristo não opera o milagre para que Lázaro pudesse ser famoso, porque era um morto e agora ressurge. Jesus Cristo não ressuscita Lázaro para que a família de Betânia pudesse ser famosa, para que a família de Betânia pudesse receber aplausos, ou pudesse dizer: essa família é a família mais amada de Jesus. Não! A morte de Lázaro era uma oportunidade para que o Pai fosse glorificado no pior momento. A ressurreição é um milagre de Cristo. A ressurreição é um milagre do nosso Deus eterno. Tudo que Ele opera, todo louvor, então damos a Ele. Tudo que Ele faz não é para que sejamos alguém alvoroçados diante da multidão, ou até mesmo idolatrados. Se o Senhor opera milagre em nossa vida, se o Senhor nos levanta, se o Senhor abre a porta, se o Senhor faz aumentar a semeadura dEle em nossas vidas, de forma que todos vejam que o Senhor tem sido bom para conosco, tudo isso é para que o nome dEle seja glorificado e mais ninguém. Porque o Senhor opera o milagre? Para que a nossa fé seja despertada. O milagre, meus irmãos, é algo maravilhoso, mas o milagre também desperta a nossa fé. Eu já contei aqui à igreja que eu tive a oportunidade de ver um morto ressuscitando. Eu era menino ainda. Um pastor chamado José Flávio de Moura estava diante do caixão e orava para aquele morto ressuscitar. Meus irmãos, quando o morto ressuscitou, a única pessoa que ficou diante daquele corpo ressurreto foi o pastor que orava, porque estava de joelho, de olho fechado. E o restante, meu irmão, a carreira foi grande. Eu nunca vi gente correndo. Era gente fazendo sinal da cruz e correndo. Era irmão. Tinha até irmão que estava repreendendo em nome de Jesus Cristo o que estava acontecendo, de tão apavorado que estava. Mas, meus irmãos, o milagre deve nos despertar a fé. Você quer ver uma coisa, como a gente está nos últimos dias? Como a nossa fé está pequena? Se entrasse uma pessoa aqui completamente paralítica, preste atenção, e o pastor André dissesse assim: traga esse irmão, porque eu vou orar por ele, e ele vai sair andando. Você pode ter certeza, o que ia levantar a gente de curioso, só para ver se isso ia acontecer, ia. Eu estou mentindo, meu? Isso é verdade. Muita gente, eita, será que vai mesmo? Será que o pastor André está com essa autoridade toda? Porque eu nunca vi o pastor André orar e isso acontecer. Meu irmão, ia estar todo mundo assim, ó, mais curioso do que crendo. Alguns creriam. Eu posso estar enganado, mas grande parte julgaria que talvez aconteceria. O milagre, ou as situações, na verdade,
devem gerar despertamento na nossa fé nele. Ali, meus irmãos, foi despertado a fé. Jesus faz a pergunta: você crê que hoje vai operar? Jesus faz: você crê? Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você crê, você vai ver o milagre acontecer. A pergunta que eu faço, meus irmãos: a situação calamitosa da nossa vida, o milagre, todas as situações na vida do cristão, é para gerar um despertamento na fé. Então creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ali a fé foi despertada. Alguns judeus que estavam ali, que creram que o Senhor foi poderoso, mas alguns foram fazer fofoca com os fariseus. Eles não foram anunciar um milagre, evidentemente. Eles foram anunciar: olha, está vendo aquele Jesus? Está fazendo milagre, vocês tomam cuidado. Alguns anciãos estavam preocupados porque Jesus Cristo ressuscitou o morto. Eles estavam mais preocupados com a sua fama do que com aquele que morreu e ressuscitou. Há muitas pessoas assim, divulgam o reino de Deus, não pelo interesse de vidas serem salvas, mas para ter interesse que não é cristão. Houve um despertar da fé. Aquelas pessoas, alguns creram, e outros saíram falando, não porque creram, mas porque estavam preocupados com a sua própria fama. Eu quero que os irmãos entendam, meus irmãos, é que Jesus Cristo, Ele tem sempre o controle na sua vida. Jesus Cristo, assim como estava no controle dessa família de Betânia, Ele já sabia o que iria acontecer. Ele já sabia que aquela morte iria glorificá-lo. Então, observem, Jesus Cristo não se apavora, Jesus Cristo não se amedronta. Ele sabe que tudo aquilo ali glorificaria o Pai. Então, fique tranquilo. Se você crê no Senhor, confia nele, espera nele, é do Senhor. Coloque o seu coração diante dele, porque Ele irá glorificar o seu nome, o nome do eterno Deus, na sua vida e na sua família. Por mais que piores sejam as situações, o nome dEle, se você crer, será glorificado na sua vida. Outra aplicação, que precisamos, meus irmãos, entender que o tempo de Deus não é o nosso. Para nós, muitas vezes, Ele chega atrasado, mas Ele nunca chega atrasado. Ele sempre chegará no momento exato. Jesus Cristo chega no momento em que o morto há 4 dias está ali, sepultado, cheirando mal. Mas é quando cheira mal, quando não há mais solução, Ele chegou, ressuscitou e provou o seu poder. Outra aplicação que eu quero dar para os irmãos é entendermos que Jesus sabe e entende o que passamos. Quando Jesus Cristo pergunta: aonde está Lázaro? Eles levam justamente Jesus Cristo aonde ele estava, onde Lázaro estava morto. E diz a palavra do Senhor que Jesus chorou. Meus irmãos, nos momentos difíceis, o Senhor Jesus Cristo sabe o que estamos passando. Ele não está indiferente aos nossos sentimentos. Ele sabe o que é dor. Jesus sabe o que é ser sem teto, porque Ele não tinha cabeça, não tinha o travesseiro para se deitar. Jesus Cristo sabe o que é passar fome. Jesus Cristo sabe o que é sentir dores no corpo. Jesus Cristo sabe, meus irmãos, de todos os nossos sentimentos. Então Ele sabe o que você está passando, por isso descanse nele. E por fim, nunca esqueça que no momento certo, nos momentos de maiores amarguras, Ele chegará, mas Ele não vai deixar você de fora disso. Ele quer que você participe desse milagre. E como nós participamos do milagre? Glorificando o nome dEle, exaltando o nome dEle, não deixando de confiar nele, fazendo a obra dEle.
anunciando e proclamando o seu evangelho. Isso é participar também da obra do Senhor. E que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, e que a sua destra forte seja sobre nós, e que possamos verdadeiramente confiar nesse Deus que é maravilhoso. Feche seus olhos.